Ô Bozano, você conseguiu dormir de ontem pra hoje ou ficou ligado nas questões envolvendo a arbitragem? Rapaz, no Sul é árbitro gaúcho, no Rio foi árbitro carioca, em São Paulo foi árbitro paulista, reclamações nos 3 jogos, e aqui os caras vêm de fora, apita, se manda e não dá nem pra você que é do quadro de arbitragem, questionar sobre algum aspecto. Fato é que ontem as discussões rolaram, o Atlético reclama de um lance de pênalti no Igor Rabelo, no lance do Dedé. No mesmo lance tem torcedor do Cruzeiro dizendo que estava impedido, eu queria que você falasse sobre isso, e também o erro do Bandeira no lance que gerou o escanteio e consequentemente o segundo gol do Cruzeiro. Posso pedir para ele explicar mais um lance pois também? Não. O gol do Fred de mão, se aquilo ali é por conta da nova recomendação, se ela já é válida, se não é, se você validaria o gol, se acha que o árbitro acertou. Bom dia. Bem, bom dia. Respondendo a primeira pergunta lá atrás, não dormi. Hoje eu acordei 3 da manhã e passei a noite em claro olhando pro teto e repassando o dia de ontem, né? É lógico que quando um diretor de arbitragem vem num dia pós-decisão numa rádio não é um bom sinal, né? Deveriam estar falando aí de jogadas do Atlético, do Cruzeiro e infelizmente a gente está falando de arbitragem. Mas, como vocês sabem, eu tenho essa característica, eu não procuro ser o mais transparente possível nas horas difíceis e nas horas fáceis. E essa é uma hora difícil. Então, vamos às ponderações, né? Bem, em relação ao lance no final do primeiro tempo, existe um protocolo, existem imagens, as imagens foram gravadas, o áudio também. Nesse momento eu solicitei à empresa contratada que disponibilizasse isso para a federação, porque não adianta eu analisar o lance friamente sem saber o que eles conversaram, né? Ontem após o jogo eles rapidamente tinham um voo para o Rio, então a equipe toda era do Rio de Janeiro. Nós tínhamos apenas os reservas de Minas, o Emerson estava do lado de fora, junto com o Celso, e o Igor era o reserva do VAR, o apoio. Então eles não interferem no jogo, né? Eles só entram caso alguém passe mal, enfim, precise, seja acionado. Então eu não gostaria de ser leviano, eu tive a sensação, eu não vou fugir, eu tive a sensação de penal. Eu tive a sensação, Bozano, você crava o penal? Eu preciso ver o áudio. Eu não sei se eles interpretaram aquilo como uma jogada interpretativa, eu não sei se eles... Enfim, eu não sei o que eles fizeram, né? Eu tenho uma imagem fria, a imagem fria para mim, como ex-árbitro e como instrutor, me dá uma sensação de penal, mas eu preciso saber o que eles interpretaram. Eu vou esperar o áudio, porque é uma caixa preta, né? O VAR é uma caixa preta, ele existe o áudio, então a gente sincroniza o áudio e eu vou estudar isso e vou ver exatamente o que aconteceu. Como eu falei, eu não consegui conversar com eles ontem após o jogo, eles rapidamente se arrumaram e foram pro aeroporto. Então eu vou deixar minha sensação de penal aí, mas prometo que vou averiguar posteriormente. Em relação ao lance de meta e canto, é um lance em que o VAR não pode entrar, não está no protocolo, né? Apesar de ter originado um gol, o VAR ele volta até o reinício do jogo. Então ele voltaria até a cobrança de escanteio, para ver se houve uma irregularidade a partir dali. Então não é protocolo o erro de meta ou canto, enfim, se gerar um gol, é um erro do campo, do assistente, que o VAR não pode intervir. Em relação ao gol do Fred, o que acontece? As pessoas às vezes têm dificuldades de entender, e eu até compreendo essa dificuldade. Eu recebi uma instrução do Jorge Larrionda num curso da FIFA ano retrasado, e eu perguntei para ele, eu falei, Larrionda, árbitro uruguaio, né? Eu tenho uma dificuldade como inspetor, como instrutor, como fazendo ouvidoria, de explicar para um dirigente, para o público, para a imprensa, que uma mão aqui é mão e nesse lugar a mesma mão não é mão. Aí ele falou assim, Bozano, a regra é a seguinte, a mão é exatamente assim, em um lugar ela é e no outro não é, você tem que ver também o dano tático. Então hoje, e a mudança, como o Panzi falou, vai chegar, né, próximo, quando um atacante, quando a bola bate na mão dele, ou enfim, quando ele usa o braço de alguma forma, mesmo sem querer, e há um dano tático, e o gol é o maior dano tático que existe no futebol, ou dano ou ganho, óbvio, né, depende do lado que se vê, você tem que considerar essa mão. Então, acho que essa consideração, ela foi acertada, foi uma interpretação acertada. Então, por isso, o Fred não foi amarelado, porque foi uma mão involuntária.
Por ter saído o gol anulado, ele não ganhou cartão amarelo como no jogo do América. Perfeito. Porque a do América foi proposital. Perfeito. O Fred, ele não... Até parece que ele deu uma entrevista, poxa, eu não percebi. E ele talvez não tenha percebido mesmo, porque... É um movimento natural. É, um movimento natural e tal. Mas aí vocês podem devolver a pergunta. Pô, Juliano, mas você concordou que foi um movimento natural? Como é que você vai dar falta? Mas é o dano tático. Mesmo no movimento natural, você tem que dar o dano tático. E a expulsão do Adilson? Só pra gente continuar nesse lance do gol do Fred, é porque, né, já esclareceu essa do cartão. Tem muita gente perguntando sobre o cartão. Vai ser uma pergunta interessante aqui, ó, do Rafael Lucas, aqui na hashtag 98esportes, @RafaLRViana. Ele pergunta pra você, Bozano, se ocorre um lance idêntico ao do Fred, porém com o zagueiro dentro da área, então seria pênalti? Depende se essa bola estava indo pro gol, sim. Se essa bola, por exemplo, estivesse lateralizando, não. O árbitro tem que medir o dano tático. Desculpa, é uma resposta que o torcedor pode ficar incomodado, mas a regra é assim. Sim. Se essa bola é em direção ao gol, a regra não permite que eu esteja embaixo do gol, mesmo no movimento natural, e impeça um gol com a mão. Ah, mas não teve intenção, mas o dano tático foi gigante. Sim. Agora, dentro da área, se eu estiver lateralizando a bola e sem querer bate, não é penal. A mesma mão pode ser penal ou não, e pode ser marcado ou não. É o tal do dano tático, tático. Ou do ganho tático, dependendo de quem analisa. Quem analisa. Eu acho que é uma resposta que pode ajudar muito a entendermos. Ou seja, passa pela interpretação. Obrigatoriamente passa pela interpretação. E está no protocolo do VAR. Se gerou um gol, sim. Se gerou um gol, se essa mão fosse no meio campo, não. Né? Se não tivesse originado um gol. Mas naquele caso gerou um gol. Mas e se, pegando uma carona nessa pergunta do Alê, houve um cruzamento para a área. O zagueiro tá na marcação de um ponto ou de um lateral. E aí você está falando de lateralidade. E aí ele tenta fazer esse cruzamento e a bola toca na mão do zagueiro. E aí? Aí é o seguinte, se o VAR tiver condição, se ele entender como penal na interpretação dele, porque inevitavelmente passa pela interpretação, ele aciona o árbitro de campo e diz, olha, possível mão na área. Sugiro revisão. E aí o árbitro de campo, ele pode vir até a área de revisão, pode dar o pênalti ou não, de acordo com a interpretação dele. Mas obrigatoriamente vai passar pela interpretação e as interpretações podem ser diversas. No lance do Cruzeiro, onde o Atlético reclama o pênalti do Dedé no Igor Rabelo, nesse mesmo lance, teve uma cobrança de falta, lado direito, e muitos torcedores do Cruzeiro com imagem estática, dizendo que havia um impedimento, eu acho que até do Igor Rabelo no lance. Você chegou a ver esse lance, essa imagem estática? A imagem estática eu vi, mas essa imagem nós não temos com o software, né? E com o zoom. Então eu não me arrisco a dar uma opinião, porque com a imagem estática eu não consigo cravar, porque as mãos, né? Eu vejo muitas mãos lá. E sem o zoom a gente não... Primeiro que mão não conta. Mão não conta. Mão e braço não conta. Então, olha só a dificuldade daquele lance. Você precisaria dar um zoom e calibrar o software, aonde, como eu não era o VAR, né? Eu não tenho essa imagem nesse momento. Não sei se eles fizeram isso também, que eu vou analisar posteriormente. Aquilo só com software, de olho nu, não consigo. Ainda dentro dessa questão, Bozano, por que nas semifinais... Alguns minutos depois dos jogos, a Federação Mineira foi às suas redes sociais e colocou imagens com esse software, o impedimento ou não, nos lances que o VAR acertou. E na final, agora que houve erros de árbitro de vídeo, nenhuma imagem foi colocada. Por que na hora boa a Federação postou e na hora ruim ela se omitiu? Na verdade, não houve omissão. Na verdade, as semifinais trataram de lances objetivos. Não havia o que interpretar ali. Eram lances factuais, eram lances objetivos. Os lances de ontem são totalmente subjetivos. Mas essa questão do impedimento ou não do Igor Rabelo não seria uma elucidação? Não, seria se eles tivessem analisado. Mas se eles não analisaram e não tomaram decisão em cima disso, nós não temos a imagem. Então isso já constata o erro do VAR, por não ter analisado um lance que deveria ter sido analisado. Pode ser observado dessa forma. Eu não vou adiantar isso, porque eu não analisei o áudio. Mas se não houve essa análise, sim, concordo. Né? Então são lances, a imagem não pode ser analisada friamente nesses casos, porque são subjetivas. Os lances que a federação postou nas suas mídias sociais eram lances objetivos. Lance objetivo é só olhar. Já esses de ontem, olhar não basta, eu preciso ouvir. O que eu não entendo é o seguinte, Bozano, você
bota a cara, você vem aqui no estúdio, você vai em outras emissoras, você não corre da entrevista, você é o presidente do quadro de arbitragem da Federação Mineira. E por que você sempre não está na sala do VAR acompanhando como você esteve no jogo anterior? Não, eu não fico na sala do VAR. Mas por que você não poderia ficar? Não, por uma questão de protocolo. A sala do VAR, ela é uma sala fechada. Eu sou um dirigente. Então provavelmente eu vou ficar na sala do VAR no Brasileiro, porque eu estou apto para isso, como supervisor, em jogos neutros. Então, por exemplo, vai jogar Grêmio e São Paulo. Tudo bem, o Bozano é escalado para ir fazer Grêmio e São Paulo. Entendi. E para cá vem alguém neutro. Como é uma função muito importante, há necessidade da neutralidade, né? Então eu, como presidente de comissão, como dirigente, não é adequado eu ir para a sala do VAR onde se decide coisas. Seria como se eu estivesse apitando, vamos dizer assim, né? E eu não sou mais árbitro, então eu só faço gerenciamento, eu não posso entrar na sala do VAR. Mas fazendo gerenciamento, por que não decidem pela postura de você, logo após o jogo, fazer aquilo que você fez no jogo anterior, receber as imagens, já distribuir para evitar a polêmica, para evitar que a coisa ganhe uma proporção muito maior do que deve ganhar? Porque nesse caso envolve áudios. Envolvendo áudios, eu preciso analisar os áudios, eu preciso ver do protocolo. Os áudios não são liberados assim. Eu preciso, mais uma vez, acho que nós voltamos à primeira pergunta lá da primeira rodada da semifinal. A imprensa questionou, dá pra liberar os áudios? Eles queriam os áudios da expulsão, né? Sim. E eu falei, olha, eu vou perguntar se é possível, eu vou consultar a entidade máxima. Ainda falei, eu exijo disciplina, mas eu sou disciplinado. Eu não tenho como decidir se os áudios podem ser liberados ou não por uma questão de protocolo. Eu, Juliano, tenho a seguinte opinião. Eu acho que tem que ser o mais transparente possível. Errou, acertou. Paga a conta quem errou. Ou se o árbitro errou, é suspenso e patati, patatá. Tem que ser assim, na minha opinião. Mas eu, nesse caso, não decido. Os áudios eu preciso de autorização para liberar. Até a gente vai chamar um bloco comercial. Agora, vou deixar uma pergunta que elucidou dúvida de muita gente, aliás, que deixou dúvida para muita gente ontem. Caso o árbitro termina o primeiro tempo, o VAR chama, ele pode voltar? Ou depois que foi pro vestiário não volta mais? Mas você responde daqui a pouco. Depois do intervalo. Na volta do intervalo, 9h29. Bozano, tem uma pergunta do Eduardo no bloco anterior. Eu vou pedir pra você repetir, pra quem tá chegando agora, e o Bozano emenda pra responder. A gente tá em quarto nos Friends Brasil. Normal. Ô Bozano, ontem naquele lance já no final do primeiro tempo, o árbitro termina o primeiro tempo, caso o VAR chame a atenção dele, ele poderia voltar pra cobrança de pênalti, ele poderia voltar só enquanto estivesse em campo, depois que desceu pro vestiário não poderia mais. Como funciona o protocolo do VAR nessa ocasião? Bem, primeira coisa, o árbitro ele é treinado para não encerrar o jogo sem o ok do VAR. Por que isso? Porque pode acontecer, como aconteceu ontem, de um lance estar sendo analisado. Então, o árbitro de campo tem que perguntar: o Panzi é meu VAR, eu sou o árbitro de campo. Panzi, posso terminar o jogo? Panzi, ok, Bozano, termine, não há lance sendo averiguado. Eu termino o jogo. Se há um lance a ser averiguado, eu tenho duas opções como árbitro de campo. Ou eu deixo correr, ou se eu achar que o jogo tá muito quente e pode dar algum problema, eu meto a bola embaixo do braço e falo: ninguém anda agora porque eu vou terminar o jogo após a checagem, fica todo mundo aí. Aí o Panzi fala: Bozano, eu sugiro uma checagem antes de você terminar. Eu vou lá, checo e tomo as providências necessárias. Esse é o treinamento, esse é o mais correto a ser feito. Opção 2, o árbitro, por um erro, acaba o jogo. Como fez ontem. Eu vou analisar, mas a tendência é que... Sem dizer que ele errou, mas ele acaba o jogo. Ele acaba o jogo. É porque eu não analisei ainda, mas na situação fria parece que foi isso que ocorreu. Sim. Ele acabou com um lance a ser analisado. O VAR tem que checar o lance mesmo assim e falar assim: não saia do campo. Não saia do campo. Mande os jogadores não sair. Mesmo se os jogadores saírem, ele pode voltar. O árbitro não pode sair do campo. Espera que eu tô checando o lance. Ele avisa os jogadores, usa o apito, e ele, se precisar sair apenas para checar e tomar decisão, ele pode tomar essa decisão até sair do campo. No momento que o árbitro sai do campo, acabou. Acabou as decisões técnicas, ou seja, falta, pênalti, taralá. A expulsão poderia, mas técnica não. Você acha que isso pode desencadear algo que a gente não quer, mas, por exemplo, que os treinadores, a partir desse lance, falem: olha, gente, aconteceu, eu reclamo. Faz roda, porque
Se não reclama, o cara vai lá e não toma providência. Olha, se eu sou treinador, eu falo, no próximo jogo, vamos reclamar. Há estudos agora na Europa, o que acontece? O que os treinadores... Você foi muito bem, Vanzi, porque eu já li sobre isso, a gente está estudando casos do mundo todo e isso está acontecendo. Os treinadores estão dizendo assim, ó, se você sofrer uma penalidade, você, por favor, vá no árbitro e avise, chame a atenção, porque às vezes pode passar despercebido e não é esse o objetivo do VAR. Então isso está acontecendo mesmo, já está acontecendo na Europa e já deve acontecer em breve aqui, porque situações como essa vão ensinando todo mundo, né? Já que o VAR é muito novo. Os dois lances, acho que mais estão dando a falar, o gol do Fred e o pênalti lá do Dedé no Igor Rabelo. Vou passar 2 perguntas para você referente a esses 2 lances, Juliano. A primeira é do Douglas, aqui de Betim. Ele tá falando aqui, ó, sobre no lance do Fred com o Léo Silva. Se tivesse acontecido um pênalti no lance, o que o juiz deveria fazer? Dar ali a mão, né, do Fred ou marcar do pênalti? E tem outra pergunta aqui do Cleiton. Ele tá perguntando, independente de ter visto ou não o lance, se o Igor Rabelo estivesse impedido, seria marcado o pênalti ou o impedimento? Bem, vamos por partes. Sim. Na situação do Fred, houve uma infração. Se ele sofre uma infração ao mesmo tempo, você pune a mais grave. Qual que é a mais grave? Se houver um soco, o soco é mais grave que a mão. Agora, se as 2 infrações forem do mesmo grau, mão com mão, empurrão com mão, você faz o seguinte, você dá o dano tático mais grave. Qual que é o dano tático mais grave? A penalidade. Certo? Em relação ao impedimento, fazendo de uma forma hipotética, porque realmente a gente não sabe se isso ocorreu ou não, se há uma penalidade em cima de um jogador em posição de impedimento, você faz o seguinte, essa penalidade ocorreu antes de ele participar de jogo ativo, se envolver em jogo ativo, tocando a bola, interferindo no adversário, sim, então é marcada a penalidade. Se essa penalidade é cometida depois de ele se envolver em jogo ativo, ele estando em posição de impedimento, marca-se o impedimento. Então, depende do que acontece primeiro. Rosano, Wagner do Nascimento Magalhães, né? Exato, um árbitro da FIFA do Rio. O árbitro da FIFA do Rio que apitou ontem aqui. Há um questionamento, tá chegando aqui, se o Wagner, se existe a possibilidade do cartão vermelho que foi dado ao Adilson, dele ser revisto. Acabou o jogo e aí perceberam, por exemplo, hoje você foi lá, viu as imagens e percebeu que, porque ninguém até agora entendeu por que o Adilson... Na súmula está que o Adilson empurrou de forma veemente, assintosa o adversário, por isso recebeu o segundo cartão. Não há essa imagem, né? Pelo menos para nós, mortais. Mas na súmula está escrito isso. Se há possibilidade ou não? Assim como o árbitro não pode voltar do segundo tempo e voltar um lance, porque ele já terminou o jogo no primeiro tempo, não poderia voltar, por exemplo, marcar pênalti, o cartão pode ser revisto? E se você chegou a ver a imagem? Bem, primeiro eu não vi a imagem, porque eu tava, depois dos lances que ocorreram, eu realmente fiquei procurando e tentando ver os outros lances. Agora vamos por partes. A gente está falando em esfera agora desportiva, esfera desportiva de regras e esfera jurídico-desportivas. Na esfera desportiva de regras, um cartão vermelho ele não pode ser anulado. Agora, acima das regras está a jurisdição desportiva, a lei desportiva, né? O tribunal desportivo. Já temos precedentes, eu particularmente, Juliano, discordo. Acho que um cartão vermelho é um cartão vermelho e tem que cumprir automática. Nem que o cara seja absolvido depois, tudo bem. Cara, olha, eu acho que não houve isso, o cara tá absolvido. E até o árbitro punido, de repente, olha, acho que deu o cartão vermelho errado, tralalá, e é punido. Agora, a verdade é que nós já temos precedentes, um na Europa, se eu não me engano, e um na própria Conmebol, de cartões vermelhos revistos. Então eu não tenho alçada, não tenho... Foi, não foi? Exatamente. Foi revisto, ele jogou o segundo jogo. Da Libertadores, ano passado. Exatamente. Por isso é o precedente que eu abri. Sim. Que eu falei que, aliás, eu não abri, foi aberto ano passado pela Conmebol. Então eu não tenho alçada e não tenho poder de dizer se sim ou se não. De repente, o jurídico do clube acha interessante e tenta uma medida aí inominada para tentar rever essa situação. Porque ninguém entendeu. A súmula tá lá explicando, mas ninguém entendeu. Então, o que nós recebemos de informação aqui agora é de que
inclusive baseada numa posição do São Paulo, do tricolor São Paulo, de que o Wagner não apita mais jogos do São Paulo, porque trabalha muito com a questão da punição, dando muito cartão e aí tenta segurar o jogo, oferecendo muitos cartões e tal. Tem essa questão. Então o departamento jurídico do Atlético pode trabalhar para tentar devolver a condição de jogo ao Adilson para o próximo sábado. Quando você... Deixa eu só agradecer o Guilherme Pio, do Jornal Hoje em Dia, ele que me mandou a súmula, o print da súmula, tá aqui, ó. Vermelho em consequência de 2 cartões amarelos, em decorrência do segundo cartão amarelo, por empurrar seu adversário de maneira temerária quando a bola se encontrava fora do campo de jogo. Quando você vai para um jogo como ontem e percebe que os seus comandados aqui poderiam oferecer uma condição melhor, te dá uma certa... te desanima um pouco essa questão de fazer um trabalho aqui, de ter os seus árbitros, de trabalhar de uma forma de repente com um nível de crítica mais baixo do que outros quadros de outros estados, mas não contar com o prestígio de apitar as finais. Isso te incomoda um pouco, Bozano? Incomoda, não vou dizer que não incomoda, que incomoda sim. Eu confio muito no quadro de Minas, conheço todos, né, um a um, pelo menos do alto nível, eu convivo com eles, então assim, claro que a gente quer que o quadro de Minas atue, né, lógico, até porque a gente treina eles, a gente passa, são 5 anos com eles, eu conheço cada árbitro daqui, então é muito mais fácil para eu orientar árbitros daqui, saber o que ele tá pensando, como tá o psicológico dele, do que você pegar árbitros que vêm de fora para fazer o jogo, né? Você tem uma convivência ali só rápida, né? Então, para explicar também para o torcedor, nós tínhamos mineiros ontem nas reservas. Então, nós tínhamos o Emerson e o Celso fora do campo, na reserva. O Emerson era o substituto direto do Wagner, o Celso era o substituto de um dos 2 assistentes que também eram carioca, e o Igor era o apoio do VAR. Só para explicar que o Igor era o reserva do VAR, ele só entraria no caso de ser acionado. Não houve, o Igor ontem não tomou, não há áudio, né? Provavelmente ele já confirmou. Eu perguntei para ele, porque ele é meu árbitro, mas fácil eu perguntar para ele tá aqui, Igor, o que houve lá, Bozano? Eu não opinei, né? Então eu vou checar o áudio, provavelmente ele vai estar isso, porque ele não vai mentir para mim. Então, claro, Everton, claro que eu gostaria de fazer. Às vezes a federação consegue, a comissão de arbitragem consegue, como em 97 o próprio Igor apitou o Superclássico muito bem, né, na final do campeonato, mas é uma coisa cultural que a gente tenta mudar aos poucos, né? Eu sempre digo que gaúcho protege gaúcho, paulista protege, eles errando, né? Paulista infelizmente cometeu equívocos, mas eles vão com paulistas. Os cariocas cometeram equívocos, eles vão com os cariocas. Gaúcho comete equívoco, eles vão com o gaúcho. O mineiro tem essa coisa cultural, né? A gente tenta demovê-los dessa ideia, né? Dizer que o nosso quadro é competente, tem credibilidade, mas é um direito deles e a gente tenta conversar para tentar reverter isso. Na sua avaliação, então, para fechar sua participação hoje, sem querer te deixar em maus lençóis, você acredita que ontem o VAR, de certa forma, prejudicou o Atlético? Olha, a partir do momento, eu tenho uma opinião seguinte: quando você aponta um erro de um árbitro, você dá o direito da outra pessoa apontar erros de centroavante, de escala. Então eu não acho que um erro de árbitro determina a condição do jogo. Eu acho que ela muda a condição do jogo. É fato, isso é fato, né? Você não pode simplesmente porque não foi, vamos supor, um gol anulado. Se foi 4-1, se foi anulado o gol, seria 4-2. Não, a conta não é fechada assim, né? Agora, eu vou ser sincero, a partir do momento que como eu falei quando eu entrei, a partir do momento que um presidente de comissão de arbitragem está aqui numa segunda-feira, 9 da manhã, dando explicação que tem que dar, que eu acho que é a minha função, né? Eu tô aqui para isso. Ao invés de 2 grandes clubes como Atlético e Cruzeiro, que lotam o Mineirão aí toda semana, que, né, no Brasil não se vê um público desse, maravilhoso, diretorias e jogadores que eu vou elogiar de novo, que apesar do que ocorreu ontem, vimos assim manifestações extremamente seguras, comedidas, corretas, justas, né? Por mais que tenha sido um jogo difícil com lances polêmicos, as duas partes, né, em discursos totalmente serenos. E aí envergonha mais ainda a gente, né, da arbitragem, envergonha pelo seguinte sentido: a gente quer passar despercebido, né? Eu não quero esse assunto. Então, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que eu tô aqui, eu já tô desconfortável. Eu acho que não foi bem, só pelo fato de eu estar aqui, porque se fosse bem, eu não estaria aqui. Aumenta a pressão pro jogo da volta?
Não, o árbitro que vai apitar Cruzeiro e Atlético, ele é pressionado até no sub-15, isso aí não tem jeito. Me lembro que eu falei isso, Atlético e Cruzeiro é guerra de gigantes. Não tem como você entrar andando devagarinho não, porque é jogo quente em qualquer nível e tem que estar preparado. 9h48. Só uma sugestão aqui do Ricardo Galvão, tá falando para você sugerir lá na federação, o Bozano, para criar um canal do YouTube para a própria federação fazer vídeos explicativos da regra em cima desses lances polêmicos. De preferência. Boa ideia. Boa ideia. Vou falar com o Felipe e com o Clóvis. Ótima ideia. Boa ideia. Para explicar a regra. E o Leandro, lá de Betim, tá perguntando sobre a arbitragem da final, se já tem definido os árbitros que vão entrar nesse sorteio. Não tem definido, mas a gente vai procurar a CBF hoje, né? Voltando a dizer, são árbitros que fogem da competência da Federação Mineira, a gente procura a CBF para ajudar a gente e assim que estiver disponível a gente vai dar publicidade a isso. Chance de algum mineiro? Não, porque os clubes já definiram por não atuar com arbitragem mineira. Faz muita diferença, né? Porque o de fora vem e erra. De fora vem, erra e vai embora. E aí não tem nem como reclamar. 9h49. Bozano, obrigado mais uma vez por ter atendido ao nosso convite e tomara que você não venha. Segunda-feira que vem você não faz nada por volta de 9 da manhã, não. Pra explicar problemas de arbitragem. Eu espero que sábado à noite ninguém lembre o meu nome. Tomara.